sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fernanda Marcum e esse é o seu mais novo podcast Pilates Fora da Caixa. Nesse espaço, a gente pretende, de uma vez por todas, mostrar que o Pilates pode ser muito mais do que vocês imaginam. E eu, Adriana Camaroto, já deixo claro que esse canal é para todos que gostam de Pilates, que se interessam por Pilates. Então, você que é professor, você que é praticante, você que é um curioso, um entusiasta, é muito bem-vindo a acompanhar os nossos diálogos, as nossas conversas com pessoas incríveis. E hoje, a gente tem uma pessoa que, no meio profissional, já é bem conhecida. Então, você que está aí do outro lado, vamos aprender um pouquinho mais sobre ele, sobre a profissão e a vida dessa pessoa incrível. Eu até preparei uma apresentação aqui super especial que eu vou ler, tá certo? Leia, porque vale a pena. Então, olha só. Ele nasceu no Chile, viveu por muitos anos no Brasil e hoje tem o privilégio de respirar o mais puro ar europeu diariamente. Que privilégio, hein? Um professor gentil e atencioso como poucos, dedica boa parte do seu tempo treinando instrutores, palestrando em congressos e workshops. Ele é pai da Clara, aspirante a tenista, jogador de futebol nas horas vagas, e segundo ele, que depois eu quero que ele me explique direito isso, Eu também. se disfarça de Batman aos finais de semana. Olá! Seja muito bem-vindo, José Miguel. Oi, meninas. Muito tudo bem? bem-vindo. Um prazer ter você aqui, viu? Prazer Muito é meu. obrigada. Muito obrigada por ter aceito esse convite, né? Diante de tanta correria, veio pro Brasil, gente, para trabalhar horrores e tirou um tempinho aqui para estar com a gente. Gente, é uma honra estar com vocês aqui. Primeiramente, eu tô aqui pela amizade que a gente tem, pelo carinho que eu tenho por vocês, pelo respeito que eu tenho por vocês como pessoas. E no segundo plano, estou aqui também porque há um afeto profissional. Sim, tá? com certeza. Então, mas isso sempre fica segundo plano. Se eu não tivesse esse carinho por vocês, talvez isso não tivesse acontecido. E é um pouquinho disso que eu quero passar hoje nesse bate-papo gostoso, repetindo o que a gente fazia quando a gente trabalhava juntos, né? Exatamente. Que nós três tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, Sim. então vai ser mais uma conversa, mais uma roda de coisas legais acontecendo. Com certeza, com certeza. Muito bem. E eu já quero fazer uma pergunta aqui de cara. Você pode dizer, então, que hoje você está vivendo seu melhor momento? Pelo menos até agora? Com certeza. Absoluta certeza. Coisa boa. A gente fica feliz com isso. A vida vai te trazendo oportunidades, né, e vivências novas, e dentro delas eu nunca imaginei que eu, nascendo no Chile, ia terminar morando na Europa, né? Era uma coisa que você de criança não chega a se planejar. E hoje em dia posso dizer que eu estou vivendo a vida dos meus sonhos. Disse isso no meu primeiro trabalho que eu vim fazer aqui, que foi no segundo, que foi em Recife, que eu estou vivendo assim, estou no ápice das minhas conquistas como profissional e como pessoa. Então, assim, estou encantada nessa minha nova fase. A gente fica muito feliz por Com isso. certeza. E eu queria emendar, porque assim, a Fê fez uma apresentação maravilhosa, né, de você. E eu super concordo, a gente tem muito carinho por você. Ele sempre recebeu a gente muito bem, desde o primeiro momento, como professor, como amigo, como colega de trabalho. Então, sem palavras, gente. Então, eu queria saber, Miguel, se você se apresentaria diferente para as pessoas que ainda não te conhecem, de repente, que ainda não viu o seu trabalho, ainda não teve um contato próximo com você. Como você se apresentaria? Bom, primeiramente eu sou José Miguel Garcia, né? Eu sou pai da Clara, sou pai de família, cuido de uma família, cuido da Carol também. Sou filho com mais 2 irmãos. A vida inteira eu tive uma paixão que hoje em dia ela está canalizada no Pilates, né? Mas eu sempre fui um entusiasta, um apaixonado pelo movimento, pela educação física. E eu tive a sorte de ter muitas referências sempre em cima disso. E depois que conheci o método Pilates, o autêntico Pilates, tudo começou a fazer sentido em relação às coisas que eu tinha feito antes. Então, sou esse, uma pessoa carinhosa, né? Eu tento passar além de conhecimento, eu tento também ver o lado humano, né? Que muitas vezes a gente, entrando nessa parte mais, como posso dizer, na parte mais de educação, na parte de conhecimento, a gente deixa um pouquinho de lado, né?
Mas é uma coisa que eu tento manter presente, que de trás desse caderno, desse computador que está anotando o conteúdo que eu estou passando, há uma pessoa, né? Há uma vida com sua vivência, com sua história. E eu tento sempre atrelar isso, o conhecimento ao afeto que a gente pode transmitir. E eu acredito que isso, com certeza, faz toda a diferença no mundo que a gente vive. E por isso que tem tanta gente com carinho imenso por você. E não só pelo profissional que é, mas pela pessoa que é, né? E aí eu queria já começar com a pergunta, assim, sobre a sua história mesmo. Você é professor de educação física, né? E eu queria saber o que mais você estudou, além da educação física e do Pilates, se tem alguma coisa que você estudou em paralelo. Você fez alguma especialização também, né? Depois da educação física? Fiz. Bom, antes de eu entrar na faculdade, eu tenho uma formação técnica que não tem nada a ver com a área. Eu sou formado em técnico em agronomia. Agronomia, olha! Aí depois entrei na faculdade de educação física e no meu penúltimo ano de faculdade, lá no Chile, eu fiz uma pós-graduação em patologias de coluna, tá? Eu fiz paralelo assim que eu estava terminando para terminar as duas coisas juntas que eu já podia fazer isso. Aí eu estava muito virgem, muito cru ainda em termos de trabalho, né? Embora eu sempre tentei atuar o máximo possível na área. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, fiz a minha formação no ano 2013. Eu sou da turma A, 2013. E eu, se não me engano, pode ter sido 2014 ou 2015, eu fiz uma pós-graduação em gestão e marketing, que me ajudou depois a atuar nessa área, um pouquinho da parte de gestão dentro dos estúdios. Foi muito importante para mim. Então, é basicamente isso, né? E o aperfeiçoamento que eu fui fazendo dentro do método, né? Que, embora eu estive aqui 11 anos ou 10 anos, eu estive participando de tudo o que era possível e tudo o que eu tinha direito dentro das possibilidades que o estúdio me permitia. Então, foram workshops, imersões, formações, eram 2 formações por ano, então passaram 20 turmas de formação. Que você treinava, né? Que eu treinava esses instrutores, dava aula, fora os meus alunos regulares, então foram 10 anos que eu considero que foram equivalentes a muitos mais anos. É um mestrado aquilo, né? Foi muito intenso, foi muito intenso. Muito intenso. Foi. Mas foi muito bom. Ainda mais por esse tempo todo, né? Foi. Presente e envolvido 100%. Foi. Sempre estive presente de corpo, de alma, de espírito, envolvido em tudo que eu podia ajudar, não só na parte técnica, mas também gerir o estúdio, na parte da recepção, tudo que é o funcionamento de um estúdio. Às vezes essas pessoas não têm um pouco a noção de quanto que a teia, a rede que existe por trás do estúdio, mas assim, é uma coisa enorme, assim. Nós tínhamos faxineiras, pessoal que fazia manutenção dos equipamentos, manutenção do ar-condicionado, pessoas da recepção, gerentes, manobristas, seguranças, instrutores. Há um pessoal que era do escritório, que há um departamento de RH, de departamento financeiro, departamento de marketing, e eu, de certa forma, estava envolvido em tudo, né? Então, tinha que tentar aprender um pouquinho de tudo. Que é o estudo do dia a dia, né? Aquela rotina. Estudo do dia a dia. Aprendendo a lidar, as pessoas, quando vão no estúdio, só veem uma parte, né? Que é o instrutor dando aula e o bom dia da recepção e tudo isso. Mas para isso acontecer, há muitas coisas por trás que não aparecem no dia do palco da aula, né? Mas que transfere a excelência do trabalho como um todo, né? Exato. Então, extremamente importante participar de todo o processo. Talvez seja o mais importante, né? Se essas pessoas atrás não estiverem trabalhando, quem está na frente não iria conseguir fazer o trabalho bem feito. Com certeza. E me diz uma coisa, quando você estava aqui no Brasil, você atendia o público que a gente denomina de público comum, né? Que são os nossos alunos regulares, diários. E você atendia também os profissionais, os professores que estavam fazendo formação e que, de repente, queriam aulas com você. Você vê, assim, muita diferença de atendimento de um público para o outro? Tem algo que você gostaria de ressaltar, que é diferente na forma de condução, para a galera entender um pouquinho? É muito diferente. Muito diferente, né? É muito diferente e de fato, uma coisa que eu falo muito nos lugares onde hoje em dia eu tenho a oportunidade de compartilhar isso, é porque a gente cuidar de um aluno normal, vamos dizer assim, normal, que ele não é de uma formação, ou não vem procurando a estrutura de uma formação, ele vem só procurando saúde, procurar o método
para Os alguma coisa, benefícios, pelo né? benefício do método. É muito mais complexo, no meu ver, tá? Porque partindo da base que eu não sei se a pessoa de fato está querendo ir ao estúdio, tá? Às vezes a Sim. pessoa está sendo empurrada por alguém para ir no estúdio, e aí às vezes tu tem que lidar desde a base que às vezes a pessoa não está com a vontade própria de ir em si por uma necessidade. Aí já é a primeira coisa a ser resolvida. A questão da obrigação, né? Exato. Formador. Cativar ali primeiro, né? Naquele primeiro contato. E a segunda parte, que aí já é uma parte técnica, eu consigo enxergar hoje em dia como formador de profissionais, o professor que ele é bom, ele consegue dar aula melhor para alunos normais. Porque os alunos normais, eles precisam passar por um processo muito mais orgânico do que um aluno de formação. Aquele aluno normal, ele chega com dor, ou chega com alguma necessidade em específico, ou são pessoas de uma idade um pouco mais avançada. Então, o professor, quando vai atender esse tipo de pessoas, ele precisa ter um domínio total daquilo que ele está fazendo. Agora, quando é na parte de formação, primeiro que quem procura uma formação é porque quer. Exato. Não é porque está sendo empurrado por alguém. Ou na grande maioria. E já Sim. tem até um certo conhecimento E do já movimento há uma- corporal. Você subentende que já há uma vivência de corpo que facilita o trabalho. Uhum. Então, a gente tecnicamente precisa estar apurado para não errar, para não passar o conteúdo errado, mas em termos de você se esforçar para essa pessoa, eu acho que é menor. Eu acho que a gente precisa de muito mais recursos para atender uma pessoa normal do que aquele corpo que vem em procura de uma formação. Claro, as duas coisas são muito importantes. Com certeza. E são É uma cadeia que uma alimenta a outra, Exato, né? mas assim, atender os nossos pais, os nossos avós, é muito mais complexo do que eu cuidar de vocês. É muito mais complexo, porque eu preciso de muita mais ferramenta para que essa pessoa se apaixone cada dia pelo meu trabalho, Exato. tá? E pelo movimento, né? E pelo movimento. E me diz uma coisa, você trabalhava com os dois públicos aqui, você foi para Portugal, e lá você está atendendo somente professores ou lá você também atende público comum? Como que tá seu trabalho lá? Então, esse ano para mim foi um ano de mudanças radicais. Eu saí do Brasil em dezembro do ano passado e eu não me projetei a princípio de estar trabalhando num estúdio. Eu quis explorar essa minha capacidade de talvez estar trabalhando com os meus alunos. Mas sempre com a porta aberta de eu poder me aproximar a um estúdio e tentar procurar trabalho. Mas aí, e dentro disso tudo, eu falei, bom, vou ficar esse ano um pouco off, cuidando dos meus alunos, cuidando do meu trabalho, fazendo as minhas coisas. Fazendo isso no formato online, né? Fazendo Com tudo no essas formato aulas. online, exato. E vou ficar off e aí vou ver como consigo tocar isso no primeiro ano. Mas aí aconteceu que esse primeiro ano explodiu a minha agenda de eventos. Esse ano vou fechar com 17 workshops, então foram mais de um workshop por mês. Uau. Foi muita coisa. Para um ano que ia ser off e passar para 17 workshops mudou tudo, né? Mudou tudo, mas assim, foi uma mudança muito boa. Eu abracei aquelas calças, aquelas ideias, aqueles projetos novos. E isso me trouxe assim uma visão completamente diferente daquilo que eu estava pensando. Então, assim, hoje em dia não consigo colocar mais gente na minha agenda. E E esses workshops que você tem dado, eles estão acontecendo lá por Portugal, pela Europa ali, né? Esses Não. Mas você chegou a dar um workshop em Madrid, não foi? então, aí eu morando em Portugal, pessoas da região, né? Porque quando a gente fala da região, não é Portugal, é da região perto, né? Porque é Tá tudo tudo muito pertinho, pequeno, né? Perto, Então, teve algumas aproximações de gente de fora de Portugal. Eu fui para Madrid, vou agora daqui a 2 semanas e vou de novo em março. Então, assim, já se abriu a porta para entrar no mercado de outra fala, que não é a original que eu aprendi o método, que eu ensino mais em português. Mas então já abriu uma porta. Aí em Portugal também eu já fiz
alguns workshops lá. E claro que no Brasil, que é a minha casa do Pilates, já está isso rolando, né? Tanto é que essa minha última passagem antes de ir para o aeroporto, né? Sim. Eu cheguei aqui, fui para Londrina, depois fui para Recife, fui para Lavras e agora estou aqui. Que Então, maravilha. assim, E hoje já volta para lá? hoje volto Para para casa. casa? Hoje volto para casa. Hoje volto para casa. E eu preciso fazer um comentário. Eu vivi em Portugal também, né? Eu fui para lá em 2019, fiquei até o começo da pandemia e fui para lá também para trabalhar com Pilates, né? Eu dava cursos, né? Que a gente chamava ali de cursos de módulo em Pilates, Mat Pilates, Pilates nos equipamentos, que é um pouco diferente Uhum. da forma que a gente trata aqui, né? E, eu senti muita diferença, né? Até mesmo na forma que as pessoas, que os profissionais reconhecem o Pilates, né? Você percebeu isso também? Você notou que a forma que tanto os alunos que praticam atividade física e buscam Pilates, quanto os profissionais que querem trabalhar com Pilates, é diferente da forma de pensar sobre o método com relação ao pessoal daqui do Brasil? Eu acho que quem mora no Brasil e que quem nunca teve essa experiência de ir para fora, aqui a área do fitness, a área da saúde, ela é muito evoluída. Ela é muito evoluída. E quem não conseguiu sair um pouquinho, não vai conseguir enxergar aquilo que eu estou falando. Mas em termos de intensidade, de variedade de opções, estou falando no contexto geral. Aqui há 500 possibilidades de pilates em um bairro, há 50 academias e assim por diante. Lá é tudo mais restrito. É tudo mais restrito. E na área de marketing não é diferente, tá? O fitness não se vende tanto quanto aqui. Tanto é que há uns anos atrás, alguns profissionais daqui da área do fitness serão considerados estrelas, né? Quando eram essas convenções da Fitness Brasil ou aqueles eventos enormes, parecia que estava chegando um popstar, porque era tão forte o marketing em cima disso que o profissional que estava no palco era assim, era uma coisa absurda. E tô falando isso não achando ruim, tô achando que o Sim. movimento que existe no Brasil na área é muito forte. É Uhum. muito forte. E lá na Europa é um pouco mais É bem diferente. é mais opaco, é mais fosco, é uma cultura que ela é mais fechada, é diferente. Eles copiam muito do que nós fazemos aqui no Brasil, principalmente o marketing, Uhum. tá? E eu estou aproveitando essa evolução do mercado português ou do mercado europeu Uhum. para entrar e ir demarcando um território de novas possibilidades, né? Sim, abrindo um pouco a mente, talvez, Exato, né? porque as pessoas não existem grandes informações do que é o Pilates, ou da diferença de autêntico Pilates, ou algumas pessoas chamam de Pilates clássico, ou de Pilates contemporâneo, tudo é a mesma coisa. Então, estou começando a fazer esse trabalho de eu me apresentar às pessoas, primeiro eu como pessoa, depois as pessoas conhecerem o meu trabalho, para se começando a abrir portas, né? A pessoa conhecer de fato o quanto é importante o nosso trabalho. E você falando isso, Miguel, me veio na mente assim muito de bate-pronto. Uma vez eu fiz uma postagem explicando um pouco o trabalho do Joseph Pilates, né, na rede social, e eu lembro que um francês comentou: "Por que o brasileiro gosta tanto de Pilates? Eu não entendo. O que vocês veem no Pilates?" Aí eu pensei, nossa, realmente eles têm uma visão assim de trabalho corporal, né, da metodologia que talvez seja muito diferente da nossa, né? Eles relacionam, até assim, quando eu cheguei lá, eu percebi isso, eles relacionam Pilates àquele contexto da aula da academia. Uhum. Aquele aulão de Mat Pilates, para eles aquilo é o Pilates. Uhum. Inclusive, profissionais que buscavam a certificação para se tornar professor de Pilates, muitos não sabiam que existiam equipamentos de Pilates. Uau. Isso eu estou falando em 2019, né? Logo ali. Uhum. Então, eu sei que hoje, depois da pandemia, a coisa ficou mais presente, tem muito mais estúdios lá do que naquela época. Tem muita gente que já fala até dessa coisa do clássico contemporâneo, autêntico, fala que trabalha com autêntico. Já consegue direcionar melhor, né, a forma que aplica, né? Mas eu percebia que naquela época ainda era. E também os praticantes eram um pouco resistentes a.
Não, eu já invisto no ginásio, que lá a academia chama de ginásio. Eu já invisto no ginásio, então tá ótimo, aquele pilates que eu faço ali é o suficiente, tá? Então precisa ali ainda de um investimento, de conhecimento, Sim, porque o pilates é muito mais, né, do que a gente pode ver. exato. Tanto é que fiz um Instagram novo e fiz com abordagem para público, Você começou do zero ali, não fiz é? Eu percebi. um zero É. para tentar abordar público de lá. Então, agora eu vou Excelente. começar a fazer alguns investimentos em termos de algumas vídeos e coisas assim serem patrocinadas para aparecer mais no mercado local, Isso. tá? Porque o mercado brasileiro, eu já consegui me encaixar, me Sim. posicionar. Agora eu preciso que isso seja replicado lá, né? Então, esse Instagram novo, ele tá mais direcionado, claro, para todo mundo, obviamente, mas ele tá sendo importante para mim porque eu tô conseguindo, através dele, conseguir entrar lá. Entrar lá. Perfeito. E agora mudando um pouquinho o rumo da conversa aqui, Oh. você entrou no Pilates, né? Você falou que sua certificação foi em 2013. Uhum. Só que sua família tem um viés no Pilates, né? Sua Uhum. irmã, sua tia. Eu queria saber se antes de você pensar em ser um professor de Pilates, você praticou, assim, como aluno normal, sabe? Vou fazer Pilates com a minha irmã, vou fazer Pilates com a minha tia, ver o que é isso e tal. Aham. Queria saber como é que foi isso, assim. Gente, uma história muito louca e talvez inacreditável, Adoro. mas eu sempre fui viciado em fazer esportes, Ai, eu me tá? identifico. Eu amo, até agora, amo de paixão tudo que é esporte. E a primeira vez que eu tive contato com o Pilates foi quando eu vim pela primeira vez ao Brasil, vim sozinho, vim com 15 anos. Olha. Vim só para passar umas férias da escola. E aí, eu lembro de ter acompanhado minha tia no estúdio, né? E foi a primeira vez que eu vi isso, tá? Mas com 15 anos eu achei isso uma aberração, né? Porque com 15 anos eu via... Com 15 anos você vê uma pessoa de 30, é um velho, né? Sim. Então não há adolescentes fazendo pilates, ou não havia na época, Sim. como hoje tem. Aham. Então quando eu vi na sala eu falei assim, isso daqui é coisa de velho. Isso daqui não tem nada a ver comigo. Era muito pouco dinâmico para aquilo que eu estava acostumado, né? Você foi do esporte, né? e tal, Então eu veio- falava assim, não, isso daqui nada a ver. Aí tentaram marcar aulas experimentais para mim, eu dei cano muitas vezes nos professores, porque marcava aula na minha agenda, você tem que vir 2 horas da tarde. E 2 horas da tarde eu caía fora do estúdio, não queria nem saber. Fugia, Olha não queria isso. saber. E isso foi até entrei na faculdade, fiz a minha formação, tudo, e uns dias após eu me formar da faculdade, eu liguei para minha tia e falei que eu queria fazer a formação. Falei, tia, eu quero fazer a formação, é possível? Ela falou, como assim? Você quer fazer a formação? Você nunca teve interesse. Eu falei, mas agora eu tenho, né? Mudei um pouquinho, tia. Não, e nem de fato era eu gostar, e nem gostava ainda. Eu ia até fazer essa pergunta, se por você ser sobrinho, né, da Enélia Garcia, e até para quem não conhece, né, a Enélia exatamente. Garcia é uma referência, assim, mundial no ensino do Pilates. Foi onde a gente fez a nossa última certificação, para mim, a mais importante. Sim, a gente pra mim estuda também, Pilates há gente. muito tempo, mas a mais importante, assim, que me deixou ali com a maior segurança em falar sobre o método e aplicar o método, é a Enélia, e o Miguel é o sobrinho dela. Eu até ia te perguntar se por isso, né, se você sofreu alguma pressão se foi por algum motivo pressionado a ser instrutor de Pilates. Olha, eu acho que eu tentei me antecipar a isso. E deu muito certo, tá? Então, eu morei com ela 1 ano e pouquinho, acho que foi 1 ano e 6 meses que a gente morou junto. E uma das nossas primeiras conversas, que a gente se sentou a tomar café da manhã, eu falei que eu não queria falar sobre Pilates dentro de casa. Eu me proibi de fazer isso. E dentro da conversa foi aceito esse meu pedido, porque de certa forma eu sabia o quanto que eu, Miguel, era bom fazendo aquilo que eu me dedicasse a fazer. Sempre fui uma pessoa muito focada. Mas por outro lado, eu sou muito ciente que o fracasso também faz parte do processo da vida. Então, era 50-50. Ou eu gostava, ou eu não gostava. E eu estava ciente disso. Então, eu queria tirar essa pressão em cima de mim. E eu queria tirar essa pressão em cima dela também.
porque era uma pressão para os dois lados. Sim. Porque eu sabia que havia muita expectativa em cima da minha pessoa na formação. Quando eu cheguei, era assim, nossa, chegou o sobrinho da Inélia, será que o cara já sabe tudo? Será que ele vai ser muito Ele bom? nasceu pronto, Será que nasceu pronto? As pessoas achando Vai que eu rolar tinha uma feito expectativa, Foodworks com 2 anos de idade. Eu nunca, quando eu entrei no estúdio pela primeira vez, eu nunca tinha feito aula. Nunca tinha feito aula. A minha primeira aula foi a minha primeira aula preparatória. Essa foi a minha primeira aula. Olha, Eu não tive outra vivência antes da aula. era uma curiosidade que eu tinha mesmo. Eu falei, será que ele começou antes? Será que não? Só que eu quis Ó, tirar essa pressão, porque Tá. se eu não tivesse tido essa conversa, às vezes ela ia ficar pressionada pensando, não, se esse cara não for bom, todo mundo vai ver que eu não sou uma boa professora. E a pressão ia ser oposta para mim. Sim. Se eu não for bom fazendo, eu, entre aspas, tinha todas as ferramentas e toda a rede de apoio extra que as pessoas não tinham acesso, como, por exemplo, eu chegar em casa e ter um estúdio dentro de casa. Eu sabia que eu tinha que me livrar disso, me libertar disso e passar pelo meu processo de formação normal, até para eu me testar se de fato eu era bom mesmo pelas minhas capacidades ou não. Ou às vezes ia dar errado e eu falar, tá bom, eu não era para isso. Então, mas eu me libertei disso logo cedo. Então, meu processo de formação, ele foi exatamente igual como seria com qualquer outra pessoa. Então, minha primeira aula, como contei para vocês, ela foi minha primeira aula preparatória. Foi com o professor Kleber, eu lembro até agora. Eu tinha que participar dos módulos, das provas, como todo mundo. E quando eu chegava em casa, eu fechava o bico. E não falava nada sobre Pilates. Então, Era o isso que tinha acordado ali, né? era o que eu tinha combinado comigo mesmo também. Então, esse foi meu processo assim, de formação. E acho que essa libertação de eu poder colocar o limite, falar, eu daqui para dentro de casa eu não coloco nada sobre Pilates, isso também me tira um peso das costas, né? Porque eu me senti um aluno normal lá dentro. Embora a gente tenha o peso de levar o mesmo sobrenome, mas eu me libertei disso. E os meus... é muito delicado também a gente aprender a lidar com a expectativa do outro, né? Ainda mais no seu caso. E os meus colegas de turma, eles perceberam isso também. Então, eles viram que não havia nada extra do que eles tinham também. Então, começou a ter um respeito. Ficou mais equiparado tudo, né? Não é que começou a ficar equiparado, foi equiparado. Foi. Foi porque nunca houve uma manifestação de... Mas mentalmente, né? de eu ter uma vantagem, Isso. entendeu? Sim. Eu não tinha nenhuma vantagem e também nenhuma desvantagem. Eu fui um aluno normal como qualquer outro. E aí as minhas falhas, né, e os meus destaques dentro desse processo foram por mérito meu, ou por demérito meu. Na hora que eu errei, também foi culpa minha, não teve um responsável atrás disso. Sim. Miguel, agora voltando aí um pouquinho para o que está acontecendo hoje, né, nas redes sociais e tal. Tem um boom aí do Pilates, de novo. Eu digo de novo porque quando eu conheci o Pilates foi numa situação de um boom. Era na época da revista Boa Forma, que a Carolina Dickmann apareceu fazendo Pilates. Eu lembro dessa época. A Luísa Brunet fazia lá no Rio de Janeiro e começou a aparecer isso na revista e eu mesmo na faculdade eu não tive acesso ao Pilates, não tive conhecimento. E aí teve esse boom e eu falei, legal, fiz a minha primeira certificação. E agora eu percebi outro, porque recentemente saiu uma matéria na revista Vogue, falando, até relacionando com as Olimpíadas, que as jogadoras de vôlei fazem Pilates para se preparar, né? Sim. Fisiculturistas aparecendo, fazendo as aulas de Pilates, tremendo. A revista Glamour também A saiu uma revista matéria, Glamour né? diz que o Pilates é a atividade física mais praticada no Brasil hoje. Então, temos aí uma alta repentina, de novo, do método Pilates. E aí, na sua opinião, você acha que essas altas repentinas, elas interferem de alguma forma no real contexto do significado do Pilates? Ou você acha isso favorável porque acaba, de alguma forma, levando as pessoas a se interessar por ele? Olha, eu acho que se a gente se focar na grama do outro, do vizinho, a gente deixa de fazer a nossa parte. Então, há muita coisa no mundo que eu não concordo.
No mundo, não estou falando do Pilates. No mundo. Sim. Mas eu não posso estar procurando defeito no outro sem ter olhado primeiro para mim. E há muita coisa dentro da metodologia, dentro do Pilates, que eu não concordo. Ou que não faz parte da minha lógica dentro da visão do método. Mas se eu começar a lutar contra aquilo que o outro faz, eu começo a perder tempo demais. Então, eu prefiro usar essa energia e alavancar essa corrente de visibilidade que hoje em dia a internet oferece para tentar subir no bonde andando. Então, se há algumas matérias que são muito fortes e que talvez não sejam propriamente tal a linha que eu me identifico, eu não vou começar a lutar contra isso. Eu vou aproveitar isso para alavancar aquilo que eu acho que faz sentido para mim. Então, eu acho que é muito positivo aquilo que está acontecendo. As redes sociais hoje em dia, elas oferecem muitas possibilidades. Até o fato de a gente estar aqui reunido é porque a internet, a mídia está oferecendo essa possibilidade. E com certeza terá gente que não irá gostar do nosso podcast. E faz parte. Sim, faz parte. Tá? Mas se a gente pegar isso como uma ferramenta para a gente evoluir e crescer, eu acho que é por aí o caminho, sabe? Eu vi essas matérias e aí algumas coisas que eu falo, eu teria feito diferente. Ou eu teria colocado esses atletas olímpicos em outros exercícios ou em outros espaços. Enfim. Mas eu tenho certeza que quem colocou isso fez fazendo o seu melhor. Perfeito. Agora eu vou tentar usar essa visibilidade para mostrar aquilo que eu acho bom. Porque dentro do contexto do Pilates, assim como no mundo, eu tenho certeza que há espaço para todos, no caso, né? E tem que ter espaço para todos. Não é porque eu goste de roxo, é que toda pessoa tem que gostar de roxo. Não é porque eu gosto de autêntico método Pilates, não tem gente que gosta de Pilates contemporâneo. Não há como entrar nessa briga. A gente, né, nem quer entrar nessa discussão, até mesmo porque a gente tem, eu e a Adriana, a gente está aqui apresentando esse podcast juntos, mas a gente tem até opiniões diferentes sobre alguns assuntos, né? E a gente, até conversando nisso, a gente até tem a mesma opinião, que o que torna uma aula de Pilates e qualquer outra boa é o profissional que está ali aplicando, né? Porque o conhecimento vem da graduação, já vem daquela base que a gente tem de biomecânica, de didática de ensino. Então, se você é um conhecedor do que você trabalha, que é o movimento, e aí você usa o Pilates como uma ferramenta, né, para melhorar ali aquela consciência sobre o movimento e exercício. Se o professor ele se identifica, se ele nasceu com aquele dom para ensinar, diferente, se ele aprendeu pelo contemporâneo, autêntico, clássico, ele é um ótimo profissional. Eu conheço muitos profissionais que trabalham com a metodologia autêntica, clássica, e que são péssimos profissionais. Sim, às vezes não tem E conheço ao contrário, profissionais que trabalham com metodologia contemporânea e que eles são maravilhosos. Então não dá para eu tipificar o método, a metodologia que ele segue com o profissional que há por trás. É claro que cada um precisa levantar a sua bandeira. Sim. Que cada um se identifica com alguma coisa. E a gente precisa lutar para que isso se mantenha sempre em pé. Mas eu defender a minha posição não quer dizer que eu preciso agredir a quem está do outro lado. Exato. Eu me identifico com uma coisa e eu tenho convicção que aquilo que eu faço faz sentido para mim. Mas eu não preciso tentar ofuscar, opacar a quem não levanta essa bandeira. Ao contrário, eu preciso cada dia mais ser o Miguel como profissional, me abrir mais como pessoa, como profissional, porque eu preciso trazer essas pessoas perto de mim, para elas conhecerem aquilo que eu faço e tentar enxergar o método do jeito que eu enxergo. Mas se eu colocar uma barreira e eu começar a me colocar numa posição diferente, às vezes um pouco mais acima do que eu não sou, isso cria uma muralha, cria um bloqueio, sabe? E aí tudo que para mim faz sentido, que eu quero que as pessoas enxerguem o método do jeito que eu enxergo, deixo para trás. Então, assim, discussão à toa. E para você, em algum momento, o método não fez sentido? Não. Nunca passei por essa fase, não. Eu vinha de ter
feito práticas desportivas, né? Competitivas, sempre. E eu sou uma pessoa muito competitiva. E talvez a única vez que eu me surpreendi e que foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com o método foi exatamente isso, né? De não existir uma competitividade com outra pessoa dentro. Você não deita do lado do colega do lado para fazer quem que faz mais rápido. Mas a gente tinha uma coisa ali que Não, eu nós queria tínhamos. mostrar que Quem eu tinha era mais muito braço. mais Mas eu forte acho que você. depois da viagem eu ainda tenho. Não dá pra Aí acho que ainda tô mostrar aqui. ganhando. Gente, esses dois aqui, vocês não têm ideia. Ela veio de casaco Só me só para não ofendendo, mostrar Pra esse não braço. ofuscar, porque eu sei que você ia ficar meio tímido. Mas assim, a gente não deita no aparelho tentando competir com o colega do lado, né? É claro que eu, Miguel, tô sempre em procura de me superar. Mas era exatamente aquilo que me surpreendeu, de eu não ter que fazer alguma coisa porque no final ia ter uma medalha de ouro, sabe? Ou ia ter um pódio. A luta dentro da metodologia era comigo mesmo, de eu me autossuperar, de me autoconhecer, de trabalhar esse autoconhecimento e entender as minhas fraquezas. E o Pilates mostra muito E isso o na Pilates nossa mostra cara, né? muito, né? Ele te esfrega na cara, É. esfrega a cara no teu chão, Eu tive né? uma relação assim com ele, falei... "Ugh!" Aí eu falei, não, Adriana, é com você a coisa, não é com o método. Então vai. Ele esfrega a cara no teu chão e te mostra Exato. o quanto que você precisa trabalhar em alguns pontos específicos, né? Perfeito. Então, foi uma competição, mas foi comigo mesmo. Não tinha pódio lá atrás para eu subir e receber uma medalha. Então, mas acho que assim, que de eu me sentir assim, que o método não fez sentido, ao contrário. Ele me trouxe muitas respostas, né? Até porque o método, ele é uma ciência, né? Ele tem uma base de estudo lógica, né? muito forte por trás disso. Não é apenas movimento. Sim. Há um trabalho de anatômico diferente, de junção de disciplinas que quando você junta começa a fazer tudo sentido, sabe? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Tudo fez sentido. A dinâmica das aulas, a hierarquia que existe dentro do ensino começou a fazer sentido dentro da minha área pedagógica. Eu sou professor de educação física, né? Então, há uma área pedagógica que se junta à minha formação acadêmica. Eu não começo de trás para frente, eu começo de frente para trás. E no Pilates a gente vai seguindo o mesmo caminho. Há respostas. Por que um exercício é aqui e não é aqui? Há uma resposta para isso. Sim. E é o que eu tento passar hoje em dia para as pessoas. Nada é colocado de forma aleatória no E método. quando a gente pensa no contexto de movimento, você fala, gente, isso daqui é genial, né? Porque isso daí se encaixa em qualquer outra... Deveria ser a base para aprender o movimento. Qualquer coisa, qualquer Sim, outra coisa. qualquer outra coisa. Então ele só Já vem contribuir não- sempre, né? Uhum. E é por isso que a gente colocou esse nome, Pilates Fora da Caixinha. Porque ele tá em tudo, gente. E aos pouquinhos a gente vai desvendando isso. E fora as outras coisas, assim, a parte que não tem a ver com o corpo, né? Que tem a ver com a nossa mente, com o nosso espírito. É claro que isso a gente precisa estar um pouco mais presente dentro do método. Não é na primeira aula que você vai conseguir Sim, isso, né? Uma construção, né? Mas chega um momento que você começa a perceber que a metodologia faz todo sentido de ter esse nome de contrologia, né? De a gente trabalhar o corpo, a mente e o espírito. Não vai chegar na primeira aula, então para quem é praticante, não espera que na segunda aula você vai ser Buda. Mas você vai chegar alguma hora que esse tipo de informação vai começar a fazer sentido. Com certeza. E aí agora eu quero mudar a conversa um pouquinho para o contexto médico, né? Porque antigamente as pessoas que tinham algum tipo de patologia, alguma doença, algum tipo de dor, os médicos indicavam muito hidroginástica, exercício resistido, né? E de um tempo para cá, eles vêm muito indicando, né, para os estúdios de Pilates. Olha, vai fazer Pilates. Então, as pessoas que são sedentárias ou que têm alguma limitação importante. Uhum. Você acha que esses médicos, quando eles indicam, né, a prática do Pilates, eles conhecem do que eles estão falando ou eles estão entrando no contexto geral mesmo de que todo mundo está fazendo? Qual que é a sua percepção disso? Eu acho que é de tudo. Tem Há de tudo porque eu tenho alunos que são médicos e eles sabem muito bem aquilo que eles estão falando. Sim. E também conheço alguns médicos que indicaram meus alunos e eu liguei para eles de volta e de fato eles não tinham um grande conhecimento daquilo que é o método. Mas no final de contas, para mim, no meu
percorrido com os meus alunos sempre foi da mesma forma, né? Eu sempre tentava colocar um parâmetro zero quando o aluno chegasse, independente se a recomendação era do pai dele ou era do médico dele. Eu sempre tentava parametrizar isso e colocar um zero, você chegou aqui e é onde a gente quer chegar. E aí, claro, quando existia uma recomendação do médico, eu tentava fazer essa junção e colocar esse objetivo atrelado com aquilo que o médico pede. Então, para eu não ter essa margem de erro, a avaliação física sempre foi uma ferramenta para falar para o aluno, olha, você está aqui hoje. Sim. Quem te recomendou não vai fazer sentido agora, mas você está aqui. Agora a gente vai querer chegar aqui. Agora, se o médico quer que o médico chegue aqui, aí eu fazia um contato com o médico e perguntava sobre algumas coisas mais técnicas dentro da patologia dessa pessoa. Ou, se não existia isso, era muito fácil a gente tentar conseguir algum histórico daquele aluno, embora não tenha sido recomendado pelo médico. Se um aluno, vamos imaginar que ele chegava com uma dor lombar, por exemplo, aí eu já pedia algum exame, se alguma vez ele tinha feito, se ele tinha já ido no médico, se ele já tinha feito um raio-x ou algum exame de imagem que eu poderia ter como parâmetro para estabelecer um ponto zero e um ponto X, que seria o objetivo dele. Então, assim, não foi uma coisa que se me marcou, não, mas, como volto a dizer com a parte das mídias, eu acho importante os médicos recomendarem. Porque, embora eles saibam... E as pessoas ouvem muitos médicos, né? E se o médico sabe ou não sabe, se ele está recomendando, é bom. Sim. É bom. E às vezes até uma porta... E o método é muito seguro, né? E às vezes uma porta de entrada também para convidar esse profissional a fazer aula. Sim. Que eu já fiz muito isso, tá? De pedir para esse médico, vem fazer uma aula. Venha conhecer. Experimenta. E eu acho muito importante que eles façam, até mesmo porque a gente sabe que não existe uma padronização ainda nas aulas de Pilates, né? Eu vejo muito mais aulas de Pilates parecidas com treinamento funcional, e isso vai por conta da formação, né, que a gente sabe que até o Pilates ele precisa entrar naquela fase de amadurecimento, né? Então, por isso uma certificação longa é importante. Quando eu aprendi Pilates, eu aprendi movimentos de treinamento funcional em cima dos equipamentos de Pilates. E a gente vê isso sendo replicado. Então, não existe essa padronização, como existe na aula de hidroginástica. Como o médico sabe o que acontece numa aula de hidroginástica, é aquilo. Numa sala de musculação, a gente sabe o que é feito ali, aquelas séries, aquele número de repetições. E já no Pilates... É uma coisa mais abrangente, mais assim, abrangente. dependendo do estúdio que você procura, do profissional que você procura, né? Vai ter um caminhar diferente de tratamento ou de condicionamento, enfim. E muitas vezes, por uma aula que de repente não foi tão eficiente, não foi tão segura ali para aquele aluno que foi recomendado pelo médico, eu já vi muitos casos ali do médico não recomendar o Pilates, porque aquele paciente voltou para ele pior do que quando ele foi. Então, isso que eu acho que ainda fica um pouco confuso dentro do caminho do Pilates. Eu vou ter que discordar com vocês, meninas. Então, discorde. Mas eu não vim para concordar com tudo, eu vim para bater um papo com vocês. Com certeza. Mas eu acho que isso acontece em todas as profissões. Verdade, já que a gente está abordando só A gente está falando só sobre Pilates, mas assim, eu nunca fui uma pessoa que foi muito para academia para fazer musculação. Hoje em dia eu vou, porque eu consegui entender que isso era importante para mim, por uma questão de saúde e por uma questão estética. Eu sou muito magrinho, né? Sempre fui magro, então a musculação me dá um volume muscular que só a musculação consegue fazer, tá? Então, hoje em dia eu frequento uma academia várias vezes por semana e eu vejo que é um zoológico. Há profissionais bons e que eu consigo ver como a pessoa tem um conhecimento sobre aquilo que está fazendo. Vejo profissionais médios e vejo profissionais ruins. Isso acontece também porque na academia que eu vou, ela tem natação. Então eu vejo a diferença entre os profissionais. Então a gente não é diferente. É claro, a gente consegue falar com mais propriedade do Pilates porque a gente vive imerso nisso. A gente vive disso. A gente está todos os dias nessa convivência. Então o acesso que nós temos à informação
ela é muito mais, porque se a gente entrar na nossa rede social, o que que vai dominar? É Pilates, Exato. é o vídeo do cara aqui, o vídeo do cara lá, foto, 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 foto. Mas quando a gente começa a aprofundar em outras profissões, é exatamente igual, igualzinho. E aí parte do cliente investigar e procurar um bom profissional, né? É. Para que ajude ele, né? Mas eu acho que não depende do cliente. Não? Não. Por que que eu acho que não depende do cliente? Porque vamos imaginar que eu nunca pratiquei ele atividade não tem física e eu conhecimento, quero né? fazer uma aula de hóquei no gelo. Eu nunca fiz. É. E eu vou procurar a Adriana, professora de hóquei de gelo, mas poderia ser aula de atletismo ou de qualquer outra Joga coisa. no Google ali, onde aparecer, você vai fazer uma Se aula eu- para conhecer. Se eu vejo que a Adriana faz aula, ou que ela dá aula, e ela tem uma rede social forte, ou que ela se vende e fala bem sobre aquilo que ela faz, eu não tenho como parametrizar ela na parte técnica, porque eu sou leigo. E acontece a mesma coisa quando você vai no mecânico, por exemplo. Se o cara diz que queimou uma bomba de combustível, você tem que aceitar isso, tá? É claro que hoje em dia há ferramentas para tentar saber se de fato é. Mas quando você está na frente do profissional, a gente sempre tem a tendência de confiar que aquilo que ele está te oferecendo é o melhor que existe no momento. Sim. E isso acontece na nossa área, que é a área da saúde, mas acontece todas em as qualquer outras. outra área. Agora, cabe a nós, profissionais, mostrar para o aluno o quanto que nós somos diferentes do resto. E aí, hoje em dia, feliz ou infelizmente, a gente precisa se posicionar em cima de milhões de profissionais. Então, as redes sociais hoje em dia, elas precisam estar fortes ou precisam estar muito presentes naquilo que a gente fazemos. É claro que não é tudo, não é tendo um bom Instagram que você vai ser um bom profissional, mas talvez a rede que mais vai te trazer um retorno é E o ali, atendimento. e ali você pode mostrar o seu Exato, conhecimento, né? Mas acho que a rede que mais vai trazer um retorno real é o serviço que você oferece, porque o boca a boca ele é muito forte, né? A indicação ela é muito forte. E essa indicação a gente tentar transferir para a parte de mídia, né? Tentar fazer alguns depoimentos, ou mostrar a experiência que os alunos têm dentro da tua área, os resultados que eles têm, mas mostrar resultado, Sim. tá? Porque, claro, mostrar só fotinho e coisa assim, no geral, é muito raso, né? Sim. É muito raso. Mas, desculpa ter discordado, né? Mas eu Imagina. acho que isso acontece com tudo, Mas faz todo sentido, com tudo e com realmente. todos, assim. A gente não se livra dentro de outras profissões. Então, deixa eu só emendar aqui que você falou que você tá fazendo musculação, né? Uhum. Você treina, você também pratica tênis, certo? Eu queria saber como que funciona, assim, a sua rotina semanal de treino, onde que o Pilates entra, quantas vezes por semana você treina Pilates, Então. em conjunto com todas as outras atividades que você tem. Eu vou na academia 3 vezes por semana, faço musculação. Eu faço pilates de 3 a 4 vezes por semana também. Tem dias que eu treino 2 coisas no mesmo dia, tá? E uma vez por semana eu tenho uma aula de tênis, às vezes 2, quando eu tô mais empolgado, marco mais uma extra. Olha, eu tiro o chapéu pra você, tentei jogar tênis já, Miguel do céu, isso é muito difícil. E terça-feira à noite, agora tô indo jogar futsal Olha lá, com os, incluiu, com mas os- E o Batman, onde entra? O Batman entra nas horas que ninguém me vê. como funciona isso? Conta pra gente, a gente ficou muito curiosa. Gente, ele coloca isso na rede, nas horas vagas, me visto de Batman, não é isso? Não, foi porque o pessoal começa a me mandar mensagem. Eu falei, Miguel, como que você consegue encaixar todas as coisas na tua agenda, né? Tipo, de manhã você tá no tênis, à tarde você tá no pilates, de noite você tá no futebol. E aí um dia eu falei, e depois que as luzes das Se ruas se apagam. apagam, eu coloco a capa do Batman. E Eu você? que protejo a cidade. E aí você consegue, você consegue levar o Pilates para a sala de musculação, para você, no seu corpo? Você consegue levar lá pro tênis? Você consegue pensar como, com a cabeça do Pilates, assim, nessas Gente, é outras? muito engraçado, mas eu consigo. Às vezes eu tô me olhando no espelho quando eu tô fazendo na musculação e tô fazendo uma rosca de bíceps na primeira posição de pilates. Eu achei que o pessoal na academia me olha, às vezes, eu tô fazendo ali um tá pull fazendo down, assim, né? mas eu tô pensando no chest. Às vezes eu me posiciono de lado para o espelho para ver se eu tenho uma relação anteroposterior Sua amiga tá bem, né? correta, sabe? Ou muitas vezes eu tenho
fazer qualquer exercício vendo se há um controle articular, se meu cotovelo está hiperestendido, se meu joelho está solto. E, Miguel, isso faz muita diferença. Faz total diferença. Porque na musculação eu vejo o pessoal que não conhece o método Pilates, esse ajuste corporal, essa organização da postura que a gente conhece, eles fazendo, por exemplo, um exercício ali nas polias para peitoral, tipo um crucifixo. E eles se fecham, né? E aí, quando eles terminam aquele movimento, eles saem dali compactos, fechados, né? Compactados. E isso poderia ser tão mais bonito, tão mais brilhante e eficiente se tivesse o contexto do Pilates. Gente, mas dá vontade de ir lá e corrigir, né? Então, mas vocês acreditam que eu já consegui cliente assim? Porque eu fui fazer uma aula de musculação lá, tava treinando, e eu tava nessa neura, né, do Pilates, tal, de me corrigir, me organizar. Uma menina falou assim, você treina tão bonito, você dá aula. Eu falei, Dom, eu queria treinar com você. Eu falei, olha que legal, gente. O diferencial tá aí. Com certeza enxergou alguma coisa diferente ali, porque a gente tava treinando tudo junto ali com outras pessoas, né, e é isso. E aí no tênis é uma atividade um pouco mais dinâmica, né? Mas se eu consigo trazer coisas do método para o pré e para o pós, por exemplo, tá? Porque na hora do jogo é meio complexo, assim, você tentar organizar cotovelo e pé, mas assim, eu faço um aquecimento pensando em pilates, eu cuido meus pés, que tem a ver com o pilates, eu faço um fortalecimento específico para aquilo que eu preciso, que é punho, cotovelos, ombros, faço algumas solturas. Depois do treino eu me alongo, então eu consigo trazer para conjugar a minha prática. E no futebol, agora no futsal que eu estou fazendo, eu fiz uma coisa muito louca, vocês vão dar risada, mas eu vou jogar com os pais da escola da minha filha. Eu fui convidado por um dos pais que eu conheci e fui lá. E aí, eu neurótico por algumas coisas, eu comecei a perceber que todo jogo se machucava alguém. E eu falei, gente, se até o final do ano for desse jeito, final do ano não tem jogo, né? Porque toda semana é um machucado, né? Aí eu escrevi uma mensagem no WhatsApp, que a gente tem um grupo. Falei assim, turma, olha, eu entrei agora no grupo, desculpem eu ser intrometido desse jeito, mas se vocês continuarem se machucando desse jeito, não vai ter futebol até final do ano. Então, eu sou da área e eu vou me oferecer para eu dar um aquecimento para vocês e mandar algumas dicas sobre o meu trabalho e tentar ajudar para todo mundo estar saudável, porque no final de contas, eu falei, até os 15 anos, a minha filha precisa entender que o pai pode correr atrás dele e dar uma surra, tá? Então, eu preciso estar fisicamente, eu preciso estar bem, tá? E ter um time para jogar futebol, né? De vocês. Exato, eu preciso de um time para jogar futebol. Então, aí a gente joga às 10 horas da noite, a gente combina de chegar às 9h30 e eu faço um aquecimento. E tem muita coisa de pilates lá dentro. Tem muito trabalho de tornozelos, tem muito trabalho de flexibilidade, de soltura no caso, né? Sim. É esse o Pilates fora da caixa. Esse é o Pilates fora da caixa. Eles não estão cientes disso, mas eles estão fazendo Pilates no aquecimento. Sim. E de certa forma, eu também estou me posicionando como profissional perante essas pessoas. Sim. Porque é uma área recreativa, né? É onde eu, de fato, não tenho nenhuma responsabilidade, mas eles estão conseguindo enxergar que há um profissional que está cuidando deles. E o dia que eu convidar eles para fazer uma aula, eu, de certa forma, eu já demarquei o meu território. Tem uma confiança. É uma ali, confiança. Né? Falar assim, opa, se o Miguel está me convidando, ele já fez tudo isso porque o cara é sério. Sim. Então, assim, não foi o intuito de fazer isso, mas, de certa forma, eu consigo outra, né? levar a minha vivência do método para as outras coisas. Pra fora, né? de um estúdio, né? E para fora da vida, assim, no geral. Sim, Às vezes estou brincando com minha filha e eu estou pensando assim, olha, eu tenho que sentar com minha coluna reta, se eu brincar desse jeito, eu vou me machucar, assim. Então, não só nos esportes que eu faço, eu tento levar assim, na cozinha, estou cozinhando, estou vendo se eu estou em uma posição correta e tal, se meu pescoço está certinho para não sentir dor depois. Sou eu que trabalho sentado, vocês também trabalham sentadas. Me preocupo se a cadeira que eu estou usando é uma cadeira boa, se a altura do computador é boa, a câmera é boa, enfim. Consigo levar para esse lado também. Ótimo. E agora, você falou que faz musculação, né? Você considera importante fazer musculação por conta do aumento da massa muscular, que a gente sabe que acontece ali. E ultimamente eu tenho visto alguns profissionais afirmando que a prática do Pilates gera hipertrofia muscular. Aí, isso me deixou curiosa, porque eu entendo ali, né, sobre os artigos, os estudos que são publicados,
para afirmar o ganho de massa muscular, né, como são feitos. Por exemplo, existe ali um padrão, né, seleciona aquele grupo de pessoas que vão ser colocadas a fazer aquela quantidade de exercícios ali por um determinado tempo, são avaliados antes e avaliados depois. E aí no Pilates, eu não vejo a possibilidade de ser feito um estudo desse para realmente dizer que aconteceu um aumento de massa muscular. O que você pensa sobre isso? Eu acho que depende muito da pessoa que você tá na tua frente, né? Eu acho que o estímulo ele é muito variável de acordo com quem você tiver na frente. A mola ela tem uma resistência e é claro que nós precisamos de força para mexer essa mola ou para fazer com que alguma coisa aconteça em termos de movimento dentro desse aparelho. E talvez não fosse de outras disciplinas. Talvez se não fosse mola, talvez seria uma teraband, ou seria um pequeno peso, ou seria uma polia, ou seria uma roda, eu não sei. A gente só tem como ferramenta de tensão mola. Nós usamos molas. Mas isso aí vai depender muito da pessoa que você tem na frente. Então, se hoje em dia você traz uma pessoa que é um bodybuilder, que ele quer um trabalho de hipertrofia muito específico, e eu colocar a mola de pilates lá dentro, talvez para essa pessoa, em termos de hipertrofia, eu não vou ter ganhos. Porque o estímulo ele vai ser fraco em comparação ao que ele precisa para gerar um rompimento muscular. Claro, há outras coisas que eu vou poder trabalhar com certeza. Alinhamento, simetria, mobilidade, flexibilidade, enfim. Mas se eu colocar o mesmo exercício para minha avó, a resistência da mola vai gerar hipertrofia. Então, aí que vai depender de que pessoa que eu tenho na minha frente, tá? E aí que vem a parte mais apaixonante do método, né? Que eu acho que como tem tantas possibilidades diferentes de trabalho, eu preciso usar essa ferramenta, por exemplo, para um bodybuilder. Falar, olha, talvez essa hipertrofia aqui você não vai conseguir. Mas na musculação você nunca vai conseguir o que você consegue aqui dentro do estúdio. Então, sempre eu vou ter uma ferramenta para que essa pessoa esteja ciente que a prática disso vai trazer benefícios, tá? Então, há possibilidade para tudo, tá? Às vezes, esse cara bodybuilder, ele não precisa mais hipertrofia. Às vezes, a parte estética não vai vir pelo ganho de volume. Ele vai vir por uma questão de simetria, de postura, né? Eu, como professor, deveria, pelo menos, ter um olho muito bom em termos de simetria e assimetria. E às vezes isso dentro do palco faz total diferença. Então falar, olha, o teu braço aqui não vai ficar maior, mas talvez eu, pela minha visão, eu vou conseguir que as pessoas se enxerguem que ele está maior, mas vai ser pelo fato de trabalhar a tua simetria, ou a tua postura vai ficar melhor. E é claro que com a pessoa oposta a isso, com a minha avó, ela vai ganhar hipertrofia, ela vai ter hipertrofia. A resistência da mola sim vai gerar um rompimento muscular. Então, depende. Depende. Pilates é para todos, né? E seguindo essa linha de raciocínio para o emagrecimento, que também é vendido. Eu acho que mais ou menos segue a mesma linha, né? Mas eu acho que o emagrecimento ele entra em uma área talvez um pouco diferente, porque há muita questão emocional envolvida ao emagrecimento, ao peso, né? Que está relacionada à nutricional. Exato. Também, né? Então, quando a gente fala de peso, eu acho uma questão um pouco mais delicada, porque há muita questão emocional em cima do peso. E estou falando para cima e para baixo. Então, eu tento ser o mais transparente possível, de dizer que eu não tenho a varinha mágica para tentar resolver todos os problemas se a pessoa vier dentro do estúdio. É claro que a junção com outras coisas vai trazer muito benefício, mas eu acho que a gente precisa ser transparente com o aluno e ele entender que se ele quer ou ganhar peso ou perder peso, existe também um acompanhamento fora dentro do estúdio que ele precisa ser avaliado. Até porque eu não posso ser irresponsável e entrar numa área que ela não me corresponde, tá? Eu posso, de certa forma, ter uma noção geral daquilo que pode acontecer. E eu posso, talvez, dar uma dica ou indicar algum profissional. Mas eu não posso falar com um aluno de uma patologia cardíaca, falar assim, olha, teu coração está com uma arritmia, está parecendo que você tem isso. Gente, eu não sei. Eu sou professor de educação física, especialista em pilates. Mas se o coração dele está com uma arritmia, eu não posso dar um diagnóstico daquilo que ele tem. E com o peso acontece a mesma coisa. Eu não posso vender para um aluno uma coisa que eu não sei. É claro que eu sei que a atividade física vai gerar
um gasto calórico maior, tá? O gasto basal dele ele vai ser maior, mas não é a informação não é a suficiente para eu carimbar e dizer que sim vai emagrecer. Claro, vai gerar um gasto calórico maior do que ele ficar em repouso, é fato, tá? Mas há uma coisa muito profunda além disso. Então, eu acho que o mais responsável é a gente se apoiar, trazer outros profissionais perto de nós para fazer um trabalho em junção. E aí vem outra coisa da mão. O Pilates ele precisa ser mostrado para outros profissionais da área, porque eles precisam entender que a gente também faz parte dessa teia de saúde, sabe? Então, eu tinha uma nutricionista que eu convidei ela a fazer algumas aulas e ela entendeu que a prática do método ela também trazia benefícios para o trabalho dela em relação à nutrição. Então, a gente precisa, como vocês falam aqui, sair da caixa e envolver outras pessoas dentro da área, porque não há como resolver o problema sozinho. Se um aluno chega com uma hérnia de disco, eu não tenho como resolver a hérnia sozinho. Talvez eu tenha como aliviar a dor. Mas se eu quero resolver a hérnia, talvez ele vai precisar de um especialista em coluna para trabalhar junto comigo. E aí que a gente precisa sair da caixa. A gente não pode achar que nós somos capazes de resolver tudo a todo momento. É claro, eu sei o poder da ferramenta que eu tenho, mas é uma ferramenta só. Ela pode ser empoderada juntando, né, outros profissionais ainda. Muito mais. Sim. E aí a gente tem que ser humilde e entender que a metodologia ela é fantástica, ela é maravilhosa. Mas o professor de Pilates, ele não é dono do mundo, não. Há outros profissionais que trabalham na área e que são tanto e quão importantes quanto o nosso trabalho. Perfeito. Muito bem colocado. Muito bem Miguel. colocado. Olha, o nosso tempo já está ficando curto e a gente tem aqui umas perguntas que a gente considera muito importantes que a gente queria que você respondesse e até faz sentido com essa última. Se você já teve algum caso que te marcou, a história de algum aluno, um resultado em algum aluno que foi realmente marcante aí nesse tempo que você vem trabalhando com Pilates. Olha, eu sou suspeito porque, assim, vocês que trabalharam comigo, eu tinha uma relação com os meus alunos, assim, de paixão. De paixão. E cada pessoa, ela me trouxe uma vivência diferente. Tive alunos mais complexos, em termos de relacionamento, alunos mais fáceis, mas tudo encarei eu como um desafio. Mas eu não consigo dizer uma pessoa que me marcou. Eu acho que... Nenhuma ocasião, Não, assim? Não. não. Eu acho que a minha passagem, ou não a minha passagem, o fato de eu conhecer pessoas diferentes é aquilo que me marca. De eu saber que José Miguel, eu preciso o tempo inteiro estar em uma constante mudança. Porque hoje em dia eu atendo a Adriana, que ela é alegre, mas no outro dia chega uma pessoa que talvez eu precise ficar um pouco mais silencioso. E isso eu levo na minha vida para fora. Eu preciso me amoldar, preciso me encaixar. Eu que preciso me encaixar o mundo. O mundo não pode se encaixar a mim. Então, assim, eu tive alunos diversos, assim. Eu tive alunos que eles só me falavam bom dia na hora de ir e tchau na hora de ir embora. E no começo eu me senti um pouco frustrado porque eu queria paparicar mais, eu queria ter mais contato. Você tem uma natureza mais expansiva também, Eu né? gosto de estar próximo deles, mas aí ao longo do tempo eu entendi que esse era um desafio. Que essa pessoa estava me desafiando para eu ser um profissional melhor. De eu controlar às vezes essa minha vontade de estar mais próximo e me focar naquilo que eu não estava acostumado a me focar. Tive alunos novos que nunca tinham feito Pilates, onde eu tive que ensinar o processo de cabo a rabo. E tive alunos que eles tinham o dobro de anos de Pilates que eu tinha e que provavelmente em alguns aspectos eles sabiam mais do que eu. E também tive que me acomodar a isso. Então, não tem assim um momento assim que eu falei, não, acho que a minha passagem no método ela é especial, assim. Pessoas são diferentes. E aí eu tenho uma segunda pergunta também dessa finalização, dessa quase finalização, porque assim, Pilates ele pode ser muita coisa. E eu queria saber pro José Miguel Garcia, o que é Pilates para você? Nossa, aí vocês me pegaram, né? Esse não estava no roteiro, né? Esse não essa tava. pegadinha. Hoje em dia, Pilates para mim é a minha vida. É o jeito que eu vivo. Eu vivo em função dos meus alunos, de o tempo inteiro estar me alimentando de informação para trazer o melhor para eles,
mas se eu consigo trazer também essa metodologia para fora, para minha casa, principalmente na questão de saúde. E quando eu falo de saúde, não é apenas sobre o meu corpo, é sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu como, as pessoas que me rodeiam, de eu me envolver de fato com pessoas que para mim fazem sentido em termos de visão de mundo, de energia. Então, hoje em dia, eu vivo isso. Eu tento levar uma vida o mais saudável possível. É claro que há furos, né? Não dá para... Nem tudo é redondinho. Não dá para ser redondinho, mas assim, o meu foco é tentar ter uma vida o mais saudável e positiva possível, que é a visão que o Pilates tinha do método. Há dias que eu peço comida no McDonald's, é claro que eu peço comida no McDonald's. Assim como há momentos que eu também fico frustrado por algumas situações. Eu não consigo estar 100% feliz em todo momento. Porque é normal. Sim. Mas 95% do meu dia é feliz, então a balança ela sempre vai para aquele lado do 95%. Então com a comida, por exemplo, acontece a mesma coisa. Eu como 95% da minha semana bem. Há 5% que eu falo assim, hoje eu não quero comer bem. Mas não vai fazer diferença no resultado total. Sim. E com pessoas a mesma coisa. Há pessoas que entram na minha vida que eu falo assim, não sei se eu quero. Mas o 95% das restantes me dá força para eu encarar esse 5% que de fato eu vou precisar encarar. Porque o mundo não é do jeito que eu quero. Eu tenho que aceitar que as coisas são desse jeito e ponto final. Então, assim, o Pilates é para mim isso, é a minha vida. Eu vivo em função disso, tento transmitir isso para minha filha, tento fazer isso com os meus amigos. Então, assim, hoje em dia eu não vejo o Pilates só como a minha prática quando eu me deito no Reformer. É do jeito que eu vivo hoje em dia. Eu tento respirar isso. Uma linda definição. Muito bom. E para finalizar, tem algum projeto profissional que você queira compartilhar aqui com a gente? Tem, eu não vou revelar 100% ainda, tá? Porque... Quantos por cento, Miguel? Oi? Quantos por cento você vai revelar? Não, é porque há momento certo de eu ter que falar algumas coisas. Tá certo. Mas estou num projeto de eu ter um estúdio, tá? E eu ter um estúdio, ele vem atrelado a tudo que envolve de ter um estúdio. De ser um gestor, de ser um mentor, de ser o responsável por uma empresa, tá? Responsável não só por um CPF, e também um CNPJ, que ele depende do meu trabalho. Então, estou trabalhando em cima disso para que isso aconteça o mais rápido possível, mas eu vou deixar vocês curiosos, porque em breve eu vou... Que novidade linda, Vou gente. passar essas informações para todo mundo. E eu acho que fazendo o lançamento certo, a informação ela vai ser passada melhor. Porque vai estar tudo feito num canal, um canal de comunicação do jeito que ele tem que ser feito, mas assim, a minha cabeça não para. Não para, não para. E ano que vem também algumas coisas novas referente a viagens. Eu já vou voltar para o Brasil, já tenho 3 viagens marcadas para o Brasil, mais duas na Europa. Então assim, há muita coisa rolando. Muito bom. E a gente deseja muito, muito, muito sucesso A para gente você. fica muito feliz de saber que você está vivendo o seu melhor momento e que muitas coisas boas ainda estão por vir. A gente fez questão de ter você aqui como o primeiro especialista, né, falando sobre Pilates, porque você foi e sempre será muito importante. E uma referência pra gente. Desde das nossas primeiras aulas ali na certificação e até a relação que a gente continua tendo hoje. O Miguel é meu professor, eu pratico aulas com ele. Então, foi muito importante você estar aqui, então eu tenho muito a agradecer. A gente sabe o quanto foi difícil você vir aqui hoje, né, dedicar o seu tempo aí para compartilhar a sua história e até para motivar as pessoas que têm vontade tanto de ser professor de Pilates ou praticar Pilates a realmente procurar, porque é uma prática perfeita. Obrigada. Obrigado, meninas. Obrigada. Galera, então agradeço vocês de ter acompanhado a gente até aqui. Fique ligado nos próximos episódios. Então clica no sininho para receber notificação aí dos próximos episódios, que estão maravilhosos. E eu vou passar a palavra pro nosso amigo José Miguel para ele deixar os contatos e a rede social dele também para vocês, tá bom? Então, gente, vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo, mas quem quiser anotar por aí é José Miguel Garcia, Authentic Pilates, e o outro novo é o JMG Authentic Pilates, tá? Mas se tiver dúvida é só ver a descrição do vídeo que vai estar tudo aí certinho.
E aqui, E não esqueçam do QR Code, É, tá? isso A gente tem um quer dizer. QR Code em algum canto aqui da tela. Então é só clicar lá que você vai ter os nossos contatos também e seguir nossa página no Instagram. Um abração.